tua morte trouxe vida. Para te adorar, para te exaltar, te bendizer. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Jesus, em tua presença, contemplamos. Contemple a face do Senhor, adore o Senhor. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separa já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E a mãozinha lá em cima glorificando. Estamos aqui para isso, só para te adorar e fazer o teu nome na nossa vida grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, glória a Deus. Estamos aqui só para te adorar, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, meu Provedor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Vamos brilhar mais na presença dele. Só pra te adoramos, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez. O véu que separava já não separa mais. O véu que separava Já não separa. mais. A luz É a luz que outrora apagada agora brilha agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Só pra te adorar Aleluia. e fazer teu nome Ele é grande, Ele é grande, e te dá o louvor que é devido. Estamos, mãos nas palmas, diga pra Ele. Estamos nós aqui, Estamos nós aqui, estamos nós. Aleluia. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Quem veio para ver a pastora Sinara, diga amém. Que bom, ninguém. Que alegria que me dá. Então diga para o Senhor, estamos aqui só para te adorar, amém? Não é por ninguém, é por Ele, para a glória dEle, amém? Glória a Deus, bem-vindos à graça de Deus nessa manhã, podem sentar, fiquem à vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos no primeiro domingo do mês de julho, vamos ver a glória de Deus na nossa vida nesse mês, vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, vai ser muito especial no nome de Jesus. Vê lá se já acabou a oração delas lá, irmã Laodiceia, para ela poder levar as crianças, senão vai pegar na hora da palavra. Cadê?
Ajuda a levar lá, ajuda lá, tá bom? Em nome de Jesus. Primeiro domingo de julho, pessoal, nós vamos fazer um mês muito especial na presença de Deus. A Bíblia nos ensina a batalhar pelo que é nosso e nós vamos vencer os destruidores de sonho. Esse é o nosso tema para esse mês. E olha, vai ser lindo. Eu quero ver você se realizando em Deus. Deus realiza sonhos. Volta a sonhar porque Ele realiza sonhos. Ah, pastor, eu cansei de sonhar e ver os meus sonhos sendo frustrados. A Bíblia diz que a esperança em Deus jamais será frustrada, amém? Por exemplo, nós vamos ver um testemunho agora muito lindo. Eu falei semana passada que nós temos que ser ousados, nós temos que ser de fé, mas não só no poder de Deus, mas na sabedoria de Deus. Eu falei uma coisa semana passada que ficou martelando aqui dentro de mim, pessoal, e nós temos que pensar nisso. Às vezes nós queremos só o poder de Deus para realizar, mas não é só o poder para realizar, tem que ter a sabedoria dele também, para realizar com sabedoria, para depois você não acabar se frustrando. E o testemunho de hoje fala disso. Fala de um casal muito ousado. Passou ontem no Show da Fé. Na hora que eu vi, eu falei, não, tenho que passar amanhã no culto. Um casal até ousado para fazer, mas começaram a fazer sem a instrução, sem a sabedoria de Deus. Quando fizeram na sabedoria de Deus, botaram para quebrar. E glória a Deus por isso, amém, Jesus? Tem que ter não só o poder para fazer, mas a sabedoria também, porque daí nada vai nos segurar. Pronto, Luiz? Dá para soltar? Então vamos ver a novela da vida real, pessoal? Cat e Valfredo se casaram em 2006 e decidiram alugar um ponto para montar uma gráfica. Porém, com as despesas da casa e do novo negócio, as finanças ficaram apertadas. A gente tinha que vender bastante, mas não era o suficiente nem para a gente pagar o aluguel do ponto comercial que a gente estava lá trabalhando. E nem dinheiro para manter as máquinas, que toda máquina que a gente comprava, as máquinas quebravam. Não tínhamos clientes e ainda ficamos perto de fechar a gráfica. Todo mês cortava a nossa luz. O aluguel era atrasado. As contas chegando, virando bola de neve. Eu só brigava com ele, porque eu não entendia, eu não aceitava tudo aquilo. Em 2014, Cat engravidou e, para a chegada do bebê, o casal decidiu vender o carro e comprar uma casa própria. Casa bem simples, só com 2 cômodos. Ficamos na casa, fizemos o empréstimo, o Valfredo comprou outro carrinho, mas as parcelas atrasaram e o banco levou esse carro. Tentamos várias formas de mudar de vida e nunca dava certo. E eu só chorava com a minha irmã, poxa, levaram o carro, levaram nada dá certo, nosso aluguel tá atrasado, já vão cortar nossa luz de novo. Ela me convidou para ir na Igreja da Graça. Ela disse que lá eu ia encontrar a minha paz. Quando eu fui, quando eu cheguei lá, eu já senti no meu coração uma coisa muito forte. Eu só comecei a chorar. Enquanto ela ia, eu cuidava do nosso filho. Eu fui mudando o meu jeito de falar com ele. Eu participando, orava muito por ele, que ele fosse para a igreja. Eu falava, Valfredo, vem comigo. Ele, não vou não. Não vou para essa igreja. Em novembro de 2017, Cat se batizou. No ano seguinte, a loja foi assaltada. Em 2018, o ladrão entrou lá, levou tudo. E levou os computadores, levou mercadoria de cliente, levou nossas mercadorias, fez uma limpa na nossa loja. Ficamos sem material mesmo para trabalhar. Tinha muitos problemas, estava me atingindo meu psicológico, muito grave. Aí eu dei o telefone do Valfredo pro pastor, o pastor ligou pro Valfredo, falou com o Valfredo. E o Valfredo aceitou ir na igreja. Eu só queria um direcionamento. Fui me libertando aos poucos, fui me mostrando o caminho certo. Eu me batizei em 2018. Com o negócio parado, o casal começou a vender marmitas. Mas em 2019, em meio à pandemia, tiveram outra inspiração de Deus. E durante a pandemia, eu assistia muito
o missionário, com as palavras deles maravilhosas. Foi quando a gente começamos a fazer as máscaras. Aí eu começava a divulgar nas redes sociais. Aí eram várias pessoas ligando, querendo máscara. Durante a pandemia, a gente ganhou dinheiro, aí compramos uma máquina. Aí com essa máquina a gente conseguiu comprar a segunda máquina, a terceira máquina, a quarta máquina. Nós fomos liquidando as dívidas aos poucos. Isso a gente com fidelidade ao Senhor, né? Devolvendo nosso dízimo, devolvendo nossa oferta, ajudando no que a gente podia, e Deus foi transformando. Em dezembro de 2022, nós recebemos o projeto de vida da igreja, aí colocamos tudo no nosso projeto. Nossa aquisição do nosso terreno, aquisição da nossa casa e aquisição da nossa loja. No ano seguinte, tudo realizado. A gente vendeu a nossa casa que a gente morava, pegamos o terreno que era grande, a Valfredo depois vai ser aqui. Nós compramos em 2023. A gente reformou a casa e nós nos mudamos para cá. E hoje a gente está nessa casa aqui que é uma paz. E ainda sobrou lugar para a gente construir nossa loja e tudo quitado. Nossa gráfica é a gráfica GX. A gente faz fachadas de loja, faz camisetas, adesivos. A nossa loja está sendo uma bênção. Nunca falta cliente, nunca falta serviço. Hoje a gente tem em média de 9 funcionários. Não temos dívida. Nossa vida é tranquila. Eu aprendi que sem Deus é impossível. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E hoje a gente vive uma vida de paz. Graças a Deus e a Igreja da Graça que nos ajudou a transformar nossa vida. Ei, Jesus, que bonito. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Que coisa linda. O que eu acabei de falar? Não é só o poder para fazer, mas a sabedoria de Deus. Olha o destaque que é uma mulher que, com tudo isso, todos os dias parava para assistir o show da fé. Para quê? Para receber a instrução, a sabedoria para fazer. Eu nem vou perguntar quem assiste o show da fé todo dia aqui. Pastor, eu vou montar minha gráfica amanhã depois desse testemunho. Mas eles adquiriram sabedoria. Se mantiveram na fidelidade, dízimos e ofertas. Vamos deixar o missionário, né? Vou perguntar quem lê a Bíblia todo dia. Quem separa um tempo com Deus todo dia. Entendeu? É a sabedoria. Às vezes a gente quer o fazer. Mas não adianta fazer sem a sabedoria dele. E por isso que às vezes os nossos sonhos são frustrados. E nós vamos batalhar nesse mês para vencer o que está destruindo os nossos sonhos. Não, eu não estou falando de perfeição, não. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que caminhar com aquele que é perfeito para a gente começar a ser no mínimo semelhante a ele, sim ou não? Temos que caminhar com aquele que é perfeito todos os dias, recebendo da palavra dele, da instrução dele em nome de Jesus Cristo, todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu mando um pão nosso lá no celular para a pessoa poder ter aquele estalo. Eu vou meditar nesse versículo. Eu recebo mensagem também do irmão Amilcar. O irmão Amilcar é o líder dos homens que vencem aqui na igreja. Todos os dias ele me manda uma mensagem que Deus dá para ele na madrugada do compromisso que ele tem com Deus. Eu tenho pessoas assim, pessoal, em que eu posso me espelhar, amigos, servos de Deus que eu posso me espelhar, né? O irmão Amilcar é um deles, todos os dias, 3 horas da manhã, tá lá na presença de Deus lá. Eu falei para ele, pega essa mensagem que o Senhor me manda e põe no grupo dos homens que vencem também, para alimentar os irmãos, fortalecer quem está precisando dessa força. Mas essa semana eu recebi um vídeo que eu até chorei na hora, né? Porque nós temos um amigo, a minha família tem um amigo que ajudou a gente muito, assim, ficou do nosso lado na minha primeira gravidez. Foi muito legal, assim, a fase que nós vivemos juntos. E essa semana eu recebi um vídeo que eu até me emocionei. Ele fez um aniversário e eu comprei uma caneca, mas só para lembrar mesmo, uma lembrancinha mesmo. Eu achei a caneca tão bonita, eu dei a volta na loja várias vezes e só voltava naquela caneca, porque a caneca tinha um formato, sabe quando o oleiro está moldando o barro ali, que fica aquelas voltinhas? Na hora que eu vi aquela caneca, sabe, bateu no meu coração, lembrei dele, eu falei, vou levar. Na hora que ele viu a caneca, ele se emocionou, ele falou, pastora, isso aqui vai ser para Jesus, não é para mim não.
É para eu tomar o meu café com Jesus. Eu não vou falar quem é, até para não, né? Mas ele todo dia ele toma café com Jesus. Ele levanta, a esposa dele monta a mesa, como se fosse tomar café. Aí ele senta lá, na cadeira de Jesus fica a xícara, agora a xícara que eu dei. Eu falei, meu Deus, eu pude dar uma xícara para Jesus, né? E lá na madrugada dele, começou a orar pela gente. Eu falei, amém, Jesus, eu recebo essa oração, né? E ele coloca o pãozinho lá, como se alguém, e se a Jesus senta mesmo, pessoal, é a fé da pessoa. Eu falei, meu, mas quem que para, né, para tomar café com Jesus? Às vezes a pessoa não toma café nem com o marido, com os filhos, mas veja lá com Jesus. Gente, eu conheço gente de fé nesse mundo. Eu acredito que você também tem a sua experiência com Deus. E tem que ter mesmo. Porque não adianta a gente querer ganhar o mundo. A Bíblia diz que adianta a gente querer ganhar o mundo, né? E perder a nossa alma. Então, primeiro a gente tem que ter esse compromisso com Deus, para que nenhuma obra do diabo destrua os sonhos de Deus na nossa vida. Até o sonho, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter base, tem que ter firmamento. E o firmamento é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para a mensagem de hoje. Eu vou começar com a mensagem que eu dei quarta-feira, tá bom? E aí depois nós vamos desenrolar aqui. Vai lá, Provérbios capítulo 13, por favor. No versículo 12, diz assim. Provérbios 13, 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. E quantas pessoas estão assim, pessoal? Eu falava durante a semana, né? Que às vezes nós confiamos muito no tempo. E o tempo pode ser um destruidor de sonhos. Muita gente se apega muito ao tempo, confia muito no tempo. Ah, o tempo vai falar tudo. O tempo vai dizer. Já ouviu alguém dizer assim, ó? Com o tempo as coisas vão o quê? Melhorando. Com o tempo as coisas vão melhorando. Com o tempo as coisas vão mudando. Muita gente está muito apegada ao tempo, mas biblicamente falando, isso é errado, porque a Bíblia diz que com o tempo a pessoa vai ao quê? Enfraquecendo. E vai, pessoal, é nítido isso, a gente vê na vida de muitas pessoas. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu estou orando por isso, faz tanto tempo que eu estou buscando por aquilo. Ah, nada muda, não acontece nada, e a pessoa vai enfraquecendo na fé. Como pastora, eu vejo isso diariamente. Às vezes a pessoa começa a buscar Deus naquele ânimo, naquela força, e está de domingo a domingo na igreja, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta. Aí a pessoa vai diminuindo. Porque aparentemente não vê as coisas mudando, não vê as coisas acontecendo, e a pessoa vai enfraquecendo na fé. E nesse enfraquecer, você sabe que quando a nossa imunidade baixa, é que as doenças começam o quê? A aparecer espiritualmente a mesma coisa. A pessoa enfraquece na fé, as obras do diabo começam a prevalecer na nossa vida. Nós não podemos enfraquecer na fé. Nós precisamos buscar. Pastor, mas fazer o que se eu tenho que esperar? Então eu tenho que esperar da maneira certa. Nós vemos uma história lá em Lucas capítulo 1, eu vou passar bem rápido por aqui. Lucas capítulo 1, versículo 5. Só vou comentar com vocês. Como eu disse, é a mensagem de quarta. Lucas 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Vamos parar por aqui. Aí depois disso a Bíblia diz que o anjo apareceu. Mas eu quero destaque para o versículo que diz o quê? Que eles queriam um filho, não tinham filho. Por quê? Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então o que estava destruindo o sonho de Isabel e Zacarias? O tempo. O tempo estava passando e eles não geravam filhos, não tinham filhos, não recebiam a bênção que eles queriam.
Então, o tempo não salva a pessoa. A forma como nós esperamos em Deus, a forma como nós estamos esperando é quem pode nos salvar. Mas deixar o tempo passar, o tempo estava passando para eles também. O tempo estava passando para eles e já estava impossibilitando cada vez mais aquele sonho de se realizar na vida deles. E às vezes acontece com a pessoa também. O tempo está passando e cada vez mais se torna mais impossível, se é que existe isso, né? Impossível e mais impossível, né? De acontecer algo na vida da pessoa. Pastor, então o que eu devo fazer? Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Mas os que esperam olha a diferença. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, não é deixar o tempo passar, não é ficar esperando para ver se acontece alguma coisa, é esperar no Senhor, buscando ao Senhor, confessando a promessa, declarando o que Deus diz acerca da sua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esperar no Senhor, confessando o que está escrito: pelas pisaduras de Jesus eu fui o quê? Eu fui sarado. Como eu fui visitar um irmão essa semana, ele falou: pastora, eu estou firmado na palavra de Êxodo, que diz, eu sou o Deus que te sara. Ou seja, ele não está esperando para ver se ele melhora, se a saúde dele melhora, não, ele está esperando na palavra, a palavra que diz, eu sou o Deus que te sara. Não está esperando para ver se o tempo passa, para ver se as coisas melhoram. Está esperando no Senhor, confessando as promessas do Senhor, buscando ao Senhor. Nós vamos ver uma história que fala de sonho. Só que essa pessoa também não ficou esperando no tempo, ficou esperando no Senhor. E por isso que o tempo não conseguiu destruir os sonhos desse rapazinho chamado José. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, versículo 1 diz assim, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. 17 anos. Com 17 anos, pessoal, nós estamos no auge dos nossos sonhos, sim ou não? Sim ou não? Eu vi até sorrisinhos lembrando, eita pastora, fui longe agora, né? Aos 17 anos todo mundo está no auge dos seus sonhos, quero ter isso, vou fazer aquilo, eu estava no auge dos meus, vou ter 5 filhos, agora todo mundo fica me importunando, não vai ter um menininho, não, vai ter você. É fácil falar para os outros, né? Tenha você. Aí com 17 anos você está no auge dos seus sonhos. Você sonha coisas impossíveis. Pois é, foi bem aqui, foi nessa fase que Satanás entrou. E é no auge dos nossos sonhos. É quando nós mais sonhamos que Satanás vem para, podar os nossos sonhos. Cortar, tirar. Puxar o seu tapete, tirar o seu ânimo, tirar a sua alegria, para você deixar de sonhar. Eu não vou ler toda a história de Davi, de José, isso aqui vai um capítulo. Você sabe que os próximos capítulos é tudo em torno da história dele aqui, mas vamos resumindo a história. Você sabe que ele teve 2 sonhos. Era jovem, teve 2 sonhos e foi contar para os seus irmãos. Tinha 17 anos. Quando ele teve esses sonhos e foi contar para os seus irmãos. E o que os irmãos fizeram? Tiveram inveja, tiveram ciúmes. E quantas vezes é a inveja e os ciúmes que está destruindo os sonhos das pessoas? Só que eu costumo até dizer, pessoal, cuidado, porque muita gente fica com medo de inveja. Ai, pastor, eu não dou certo, meus sonhos dão errado, não acontece na minha vida porque eu sou uma pessoa muito invejada. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos de quem sente, não de quem está sendo invejado.
Você vê que é uma questão de ter sabedoria de Deus, de aprender de Deus. A inveja não vai fazer mal para a pessoa que é de Deus, vai fazer mal para quem está sentindo a inveja. Mas a Bíblia diz que o ciúme desses irmãos em relação ao José e o pai, e aos sonhos que o José tinha, porque tem gente que é assim, não sonha e ainda fica com ciúmes de quem sonha. Para de ficar pensando nos outros, na vida dos outros, vai sonhar os seus sonhos. Glória a Deus que alguém está sonhando alto, glória a Deus que alguém está querendo as bênçãos de Deus, glória a Deus. Vamos viver os nossos sonhos em Deus. Aí a Bíblia diz que eles vão e jogam José dentro de um poço. Você vê que tentou rebaixar o José. Toda vez que nós ousamos sonhar alto, o diabo quer nos jogar lá embaixo, para a gente desanimar, para a gente pensar, não vai dar. Jogou José dentro de um poço. O José tinha sonhado que ele ia ser tão grande que todos iam se curvar diante dele. Mas aí ele é jogado dentro de um poço, ou seja, ele quem estava sendo curvado. Toda vez que Deus nos dá uma palavra, o diabo vai trazer uma situação totalmente adversa, totalmente contrária àquilo que Deus falou no nosso coração, exatamente para nós desistirmos, exatamente para nós dizermos, não é para mim não dá, as coisas para mim não dão certo. Aí a Bíblia diz que eles pensaram em matar o José. E o diabo quer matar os nossos sonhos, pessoal. O diabo quer matar, destruir os nossos sonhos. O diabo não quer só brincar de fazer uma maldade conosco. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir completamente. Um dos irmãos lá intercedeu. Não vai matar o nosso irmão, é nosso sangue. Aí então tá bom, vamos vender o José. E ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas. E depois foi vendido no Egito a Potifar. E aí lá trabalhando e crescendo em comunhão com Deus, a Bíblia diz, depois pega a história, medita. A Bíblia diz que o Potifar começou a prosperar por causa do José. O que eu acabei de falar? Nós temos que esperar no Senhor, buscando ao Senhor. Se até o Potifar prosperou por causa da presença do José, você acha que lá no Egito o José estava revoltado, indignado, chutando pedra? Não, ele estava esperando no Senhor. A ponto do patrão dele prosperar por causa da presença dele. Então ele não estava lá no Egito esperando para ver o que ia dar na vida dele, o que será de mim agora. Não, lá no Egito, lá no momento de dificuldade, lá no momento de escravidão, o José manteve a comunhão com Deus. O José manteve essa busca com Deus, e você vai entender o porquê. A mulher do Potifar vai e faz uma calúnia contra o José, inventa uma mentira. E quantos sonhos aparentemente são destruídos por causa de uma calúnia? Uma história inventada, uma mentira que contaram a respeito da pessoa. A pessoa tinha tudo para crescer, alguém vai lá, conta uma mentira, aí parece que o sonho da pessoa desaba. Por causa de uma mentira, por causa de uma coisa maldita, mal falada, o sonho da pessoa que estava prestes a deslanchar parece que retrocede tudo de novo. O José já estava bem, estava crescendo na casa de Potifar, mas aí tudo começa a deslanchar de novo. E a reclamação de muita gente é exatamente essa. Pastora, toda vez que as coisas parecem que estão melhorando, aí eu sofro um baque de novo. E aí você desanima? E aí você começa a murmurar, a reclamar. Pelo amor de Deus. Tem gente que ainda parece que até lembra do passado e fica, parece que eu sou azarado. Parece que eu não tenho sorte. Não, você não tem sorte não, você tem Deus. Você tem o Senhor. O Senhor é a sua sorte. A reclamação das pessoas é essa. Parece que estava tudo melhorando, apesar da dificuldade, pastora, apesar da luta, parece que a coisa agora ia deslanchar e eu levei uma bordoada, não é assim que o pessoal fala aqui? Levei uma bordoada. Foi o que aconteceu com ele. Estava tudo indo bem, parecia que a coisa estava deslanchando, aí leva essa bordoada. Aí ele vai preso.
Só que o interessante, né, como Deus guarda, e às vezes a gente não vê, não percebe, não para notar, que Deus nos guarda até nos momentos das dificuldades. Eu estava ontem falando com os irmãos, né, que eu vi uma charge na internet, né, uma pessoa assim, um homem com os braços cruzados, bravo assim, olhando para o lado, Deus não faz nada por mim. Aí do lado dele está Jesus, né? Se bem que não é Jesus, que para Jesus nada é pesado, né? Aí está Jesus do lado, chega, está suado assim, carregando um monte de coisa que já fez pela pessoa, livramento, cura, proteção, né? As coisas que às vezes a gente não vê. Coisas que Deus faz por nós diariamente, que às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está com um alvo naquele sonho, porque é aquilo que tem que acontecer, mas até aquilo acontecer, quantas coisas Deus está fazendo na nossa vida e a gente não percebe. Por exemplo, o José era escravo, estava no Egito, trabalhando na casa de Potifar. O Potifar recebe a notícia que ele mexeu com a mulher dele. O que um egípcio faria com o escravo na hora, pessoal? Respondam. Mataria? Mataria. Mas por que não matou? Por que só mandou ir preso? Não foi Deus dando um livramento? Não foi Deus dando uma nova chance? Não foi Deus guardando? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é chato. Mas poderia ter sido pior. E Deus guardou. E Deus livrou. Protegeu para quê? Para continuar a obra dele na nossa vida. Para continuar o milagre dele na nossa vida. O José poderia ter sido morto naquele momento. Logicamente falando, era isso que era para ter acontecido. Mas não aconteceu, ele foi preso. E aí lá na prisão o homem começa a deslanchar de novo. Tinha a presença de Deus. Andava em comunhão com Deus. Andava em comunhão com Deus. Tanto que lá na prisão, além de crescer, ele revelou sonhos. Lá na prisão tinha 2 servos do rei. E era a prisão onde os presos do reino ficavam presos ali. Tinha 2 servos do rei, um copeiro e um padeiro. Aí ele falou os sonhos para ele, e ele falou, o Deus revelador de sonhos vai dar essa revelação para vocês. Irmãos, só revela sonho quem está em comunhão com quem? O que nós vimos lá em Isaías? Que os que esperam no Senhor, na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, uma comunhão tão grande que Deus possa dirigir, uma comunhão tão grande que Deus possa usar. Pastor, mas eu estou numa luta tão grande, Deus vai me usar? Deus vai? Porque Deus não tem problema com isso não. A sua luta, a luta que você está passando, não te impede de Deus te usar. Você não pode estar em pecado, mas se está numa luta, Deus vai te usar. Nós já tivemos pastores na nossa igreja com câncer, pregando libertação, orando por pessoas doentes, e ele mesmo passando aquela luta, e depois Deus veio a dar vitória. Então a luta que você está passando não pode te impedir de ser usado por Deus, não pode te atrapalhar, não pode atrapalhar a sua comunhão, mas vamos ser sinceros, na maioria das vezes atrapalha. A pessoa está numa batalha, ela começa a desanimar de orar, desanimar de buscar, desanimar da fé. Ah, não sei não se Deus está me ouvindo, não sei não se compensa, não sei isso, não sei aquilo. José ficou em comunhão com Deus, deu a revelação. O padeiro sonhou, ele falou, olha, o seu sonho é que você vai ser morto. O copeiro sonhou, falou, olha, você vai ser dado de volta o seu lugar do lado do rei. Agora, quando você estiver do lado do rei, lembre-se de mim. Passaram-se 2 anos e nada, pessoal, nada de lembrar, nada. Até o dia em que o faraó teve um sonho. E aí o José vai e revela o sonho do faraó. De novo, por mais que ele teve que esperar muito tempo, ele não esperou o tempo, ele esperou no Senhor, tanto que quando o faraó sonhou, ele pôde revelar o sonho a faraó. Se ele tivesse descrente já, eu acho que aquele sonho que Deus me deu não é de nada não, acho que nunca vai acontecer, acho que eu vou morrer escravo aqui no Egito, você acha que ele teria revelado o sonho para o faraó? Não, não teria. Aí a Bíblia diz que o José tinha
17 anos, quando ele sonhou. Olha só lá em Gênesis, no capítulo 40, esqueci de marcar aqui no meu esboço. Deixa eu ir para a Bíblia. Capítulo 40. Nossa, eu achei que eu tinha marcado aqui ontem. Que ele diz que quando ele estava com 30 anos foi colocado diante do rei. Pesquisa aí para mim, irmão Milcar, por favor, para a gente não demorar muito aqui. Tá aí entre o 40 e o 41. Eu achei que eu tinha anotado aqui o versículo. Quando ele estava com 30 anos, foi colocado diante do rei. Eu quero ler com você só para fixar, eu poderia só falar. José, tarará, indignou-se ambos, tal. Puxa vida. Pior quando você está procurando na pressa, às vezes está diante dos seus olhos, né? (41) quanto? Hã? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Eu quero ler com você. Quer ver? Eu quero ler com você. 41, 46. Aí, aqui, ó. 41, 46. E José era da idade... É que ontem eu estava estudando com outra Bíblia. Marquei na outra Bíblia, não marquei nessa. E José era da idade de 30 anos... quando esteve diante da face de quem? De Faraó. Quando ele tinha 17, ele teve o sonho. Com 30 anos, ele foi colocado diante da face de quem? De Faraó. Passaram-se quantos anos? 13 anos. Mas não foi o tempo passando, não. Foi ele esperando no Senhor. Nesse tempo ele cresceu com Deus, nesse tempo ele se manteve em comunhão com Deus, nesse tempo ele revelou 3 sonhos que a Bíblia mostra, nós não sabemos se houve mais, que a Bíblia destaca, revelou 3 sonhos, dois dentro da prisão e o mais importante que foi o de Faraó, que o colocou no auge. Aí a Bíblia diz que passaram-se 7 anos de fartura, como ele revelou o sonho do Faraó, 7 anos de fartura. Depois 2 anos de fome, foi quando os irmãos dele vieram pedir comida no Egito e se curvaram diante dele. Agora, para se cumprir isso, que ele viu, os irmãos se curvando diante dele, passaram-se 22 anos. Mas não foi o tempo passando, foi esperando no Senhor, em comunhão com Deus, crescendo com Deus. Eu falei que às vezes até nisso nós erramos. Queremos ver os sonhos se realizando na nossa vida, mas a gente deixa o tempo passar. Não, vamos nos preparando. Esse tempo para o José foi também de preparação. Ele aprendeu sobre administração na casa de Potifar, administrou a casa de Potifar, administrou a prisão e depois foi administrar o Egito. Então ele passou por faculdade e pós-graduação. Não foi um tempo de espera, não foi deixando o tempo passar, foi um tempo de preparação. O tempo não foi um destruidor de sonhos para o José, porque ele esperou no Senhor, se preparando, buscando, em comunhão com Deus, sendo usado por Deus. Mas tem gente, pessoal, que você vê que o tempo está destruindo a pessoa. Cada dia que passa a pessoa está mais para baixo, mais desanimada, enfraquecendo, desistindo de tudo, se entregando.
O tempo, já viu, já encontrou com alguém e você fala assim, nossa, o tempo te favoreceu, hein? Né? Mas tem gente que você encontra e fala, o tempo não fez bem para a pessoa. Você encontra a pessoa está só o cacareco. Com todo respeito. Existe cacareco com todo respeito, pastor? Mas não é, é porque existe uma diferença entre a pessoa que deixa o tempo passar e a pessoa que espera no Senhor, se preparando na presença de Deus, se capacitando para aquilo que Deus tem. O missionário que fala isso, né? O jovem com 12 anos, uma criança de 9 anos, recebe uma promessa de Deus, você vai ser jogador de futebol. Aí ele começa, eu vou ser jogador de futebol, Deus falou comigo. E aí ele fica falando para todo mundo, eu vou ser jogador de futebol, Deus falou comigo. E está passando tempo, eu vou ser jogador de futebol, Deus falou comigo. Agora esse jovem já está com 15 anos e ele está lá falando, eu vou ser jogador de futebol. Deus me deu essa promessa. Agora ele já está com 20 anos, eu vou ser jogador de futebol. Ele está com 40, não fez nada. Não se preparou para isso. Vai ser jogador de futebol? E a culpa é de quem? É de Deus? Ah, Deus só falou. Tem gente que está deixando o tempo ser um destruidor de sonho. O José não deixou. Foram 13 anos de espera, mas não foi uma espera, foi uma preparação. Ele esperou no Senhor, se preparando, buscando a Deus, buscando essa comunhão, e por isso Deus pôde fazer um milagre na vida dele. O meu esposo falou uma frase essa semana que ficou cravada no meu coração. Foi o que o José fez, preste bem atenção nisso. Foi o que o José fez no momento mais difícil da vida dele, que colocou o José no auge. Mas no momento mais difícil da minha vida, o que eu estou fazendo? Murmurando, reclamando que nada dá certo para mim, nada funciona na minha vida, que ninguém me ajuda, que ninguém me apoia, ninguém apoia os meus sonhos. O que eu estou fazendo no momento mais difícil da minha vida? No momento mais difícil da vida dele, ele estava revelando sonhos. Tinha acabado de ser caluniado. Inventaram uma mentira contra ele, e ao invés de chegar na prisão e ficar lá como pobre coitado, chegou lá na presença de Deus e revelou o sonho daqueles homens. Irmãos, a gente tem que parar de abaixar a cabeça diante dos problemas, diante da humilhação. Pastor, mas me humilharam, mas você não é o que falaram, então levanta a sua cabeça no nome de quem? No nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou cabeça baixa porque o dinheiro acabou, não consegui pagar todas as contas. Ficar de cabeça baixa vai pagar as contas? Não vai. Não vai. Ficar de cabeça baixa não vai pagar as contas. Ficar triste não vai. Ele levantou a cabeça depois de ter sido acusado daquele absurdo e revelou o sonho lá na prisão. E foi isso que colocou ele lá no topo, porque o rapaz lembrou, quando eu estava lá na prisão, né, e tudo, olha, teve um rapaz lá que revelou o sonho que eu ia estar aqui do teu lado, Faraó. E olha aqui eu. Então chama ele que ele vai revelar esse seu sonho também. Faraó chamou, ele revelou, pronto, tá aí, governador do Egito. Por isso que, se você não preencheu aquele encartezinho da Santa Ceia, preenche. O José foi de escravo a governador. Você vai colocar para o que eu tenho sido hoje, o que eu vou passar a ser em nome de Jesus Cristo. Mas é o que eu faço no momento mais difícil que vai me levar ao auge, que vai me levar a uma vida transformada, diferente. Romanos 8, 28 não mente, pessoal. Romanos 8, 28. Diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Põe na NVI, por favor. Diz assim, sabemos que todas... Não, na NBV. Bíblia Viva. E sabemos que tudo quanto nos acontece, olha, está operando para o nosso próprio quê? Bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus... Ai, que coisa linda. Tudo que eu costumo dizer, na minha pouca sabedoria, que Deus não perde nada.
Até aquilo que o diabo traz para arrebentar com a gente, Deus fala, então tá bom, vamos ver. Baseado no que o próprio José disse no final do livro de Gênesis. Ele disse para os irmãos dele, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então, se eu espero no Senhor, me capacitando, me preparando na palavra de Deus, olha o casal do testemunho do começo, numa luta danada, mas tinham tempo para sentar juntos. Casal anda junto, sentavam juntos, ouvindo a palavra, para quê? Para receber sabedoria, para sair daquela situação. Às vezes a gente confia muito na força do nosso eu vou fazer acontecer, tá? Tudo bem, glória a Deus. Eu acho que Deus até admira essas coisas, porque tem gente, não se ofenda, mas tem gente que é tão covarde. Tem hora que eu me acho covarde para algumas coisas. Eu falo, meu Deus, tem que arrancar esse troço dentro de mim, tá amarrado essa covardia do inferno aí. Nós temos que ser ousados, mesmo corajosos, em Deus. Não na força do nosso braço. Em Deus. Então, todas as coisas acontecem operando para o nosso bem. Eu não acredito que Deus queria que o José passasse por todo esse sofrimento. Mas Deus falou, esse sofrimento não vai ser em vão. Eu vou usar esse sofrimento para fazer de você grande. Esse sofrimento vai se transformar numa grande bênção na sua vida. Uma colega nossa descobriu um câncer no intestino. E foi uma batalha de 30 dias pelo SUS ainda, Deus deu uma grande vitória, curada, graças a Deus, 30 dias, tudo se resolveu, para a glória de Deus, depois só a recuperação da cirurgia. Mas ela falou, olha, eu sei que não foi Deus que colocou esse câncer em mim, mas Deus trabalhou em mim através desse câncer. Porque eu nunca na minha vida de cristã tinha pensado num hospital de câncer. Hoje o meu desejo é estar lá pregando o evangelho para aquelas pessoas que estão ali sofrendo. Tanto que depois que ela terminou lá o tratamento dela, ela disse que voltou lá, levou algum material de evangelismo para evangelizar aquelas pessoas que estavam ali sofrendo. Então, Deus não perdeu. Deus nunca perde, pessoal. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Eu vou esperar no Senhor. E até isso que está me acontecendo vai contribuir para o meu sonho se realizar em Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Isaías 64 foi o pão nosso de hoje. Quem já leu? Bastante gente. Isaías 64, 4. Tem gente que já acorda pegando o celular mesmo. Então, já acorda e já pega o celular e abre lá no pão nosso. Você medita, né? 64,4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele não é o que espera o tempo passar, é o que espera em Deus. A partir de hoje nós não vamos mais falar isso. O tempo vai dizer. Não, com o tempo vai melhorar. É só o tempo, né? Não, eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu ouvi uma pessoa falando para mim essa semana, pastora, a senhora tem razão, porque eu fiquei esperando o tempo passar, só me machuquei. Só me feri. Não é o tempo, é quem espera em Deus, é quem espera naquele que vai trabalhando por nós, enquanto nós estamos aprendendo na palavra, enquanto nós estamos buscando, Ele vai trabalhando, Ele vai operando. Você vê, tem gente que conta uma história tão bonita, né? Quem foi que trabalhou em tudo isso? Foi Deus. Tocando num coração daqui, tocando em outro de lá, fazendo a obra acontecer. Fazendo a obra acontecer. Tem coisas que a gente tem que relembrar, né? E essa semana, eu não lembro como, acho que perguntaram pra gente como foi que eu e meu esposo a gente se conheceu. E aí, quando a gente começa a lembrar, a contar a história, aí você vê, né, Deus desenhando as coisas ali na história. Todo mundo tem a sua história. Para ver Deus na sua história. Para ver Deus trabalhando. Na hora certa.
A irmã estava contando para mim essa semana, pastora, na época que teve, há uns anos atrás, aí da crise que teve no Brasil, todo mundo ficou desesperado, triste, porque tinha sido mandado embora. Eu fiquei tão feliz porque ia receber minha rescisão, consegui, era para terminar, concluir a casa, né? Com aquele dinheiro eu concluí a casa. Ela tem que contar esse, você já contou esse testemunho aqui na igreja? Tem que contar, irmão, o testemunho da irmã Laodiceia é muito lindo. Saía lá de São Paulo, parecia um passarinho trazendo tijolinho no bico e colocando na casa dela aqui. Aí eu disse, pastor, todo mundo foi mandado embora, ficaram todos desesperados, e agora o que vai ser da minha vida? Ela pegou o dinheiro para concluir a casa dela e ainda falou para Deus, Deus, eu vou tirar só umas férias, hein? Daqui a pouco, não deu uns 30, foi 30 dias que deu? Ou foi o período por causa do 10 anos e meio trabalhando lá, aí só pegou o dinheiro lá como que é o nome o seguro-desemprego, né? Vou tirar 6 meses de férias, Senhor. Quando inteirou 6 meses, conseguiu outro emprego. Que é isso, pessoal? Nosso Deus é maravilhoso. Quem espera nele, vai ver o trabalhar dele e depois vai se maravilhar contando como ele fez. Eu falei hoje no Pão Nosso que esperar em Deus não é ficar sentado sem fazer nada. Esperar em Deus é se fortalecer na palavra, conhecer mais da palavra, é buscar, é se santificar. Se necessário for, se consagrar, jejuar, vai lá, jejua. Mas isso também é trabalhar. Se preparar, se equipar. Dependendo do sonho que Deus deu para a pessoa, ela vai ter que estudar, então vai estudar. E Deus vai honrar. Não deixe o tempo ser um destruidor de sonho na sua vida. Já vou terminar. 2 de Pedro 3,9. Quem está entendendo, diga graças a Deus. 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus está ali esperando a gente tomar essa posição, a gente assumir essa posição, ficar firme. A Bíblia diz que Ele não retarda a sua promessa, que Ele não é tardio na sua promessa, Ele não quer demorar em cumprir, somos nós que demoramos em entender. Foi Ele quem disse na palavra dEle que o tempo enfraquece, então por que Ele demoraria para fazer algo na nossa vida? Seria contraditório. O problema é que nós às vezes demoramos para entender. Demoramos para nos situar, para nos chegar, não, eu vou buscar Deus e essa história vai mudar no nome de Jesus Cristo. Não vamos deixar mais, pessoal, que o tempo seja um destruidor de sonhos na nossa vida. Vamos esperar no Senhor, vamos nos preparar, buscar Deus, nos fortalecer, vamos ter fome de Deus. Vamos ter fome de Deus, fome da presença de Deus. E nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Precisamos disso. Precisamos ver os sonhos de Deus se cumprir na nossa vida, mas não vai ser de qualquer jeito, não. Nós vamos ter que ser fortes, vamos ter que ser firmes nele no nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Nós vamos falar o mês todo, tem muito assunto, a gente não pode estender muito aqui, mas tem muito assunto, nós vamos aprender muito esse mês, e você precisa chegar ao final desse mês e dizer, olha pastor, nada vai impedir o meu sonho de se realizar, vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, se coloque de pé por favor. Eu quero ungir. Todo mundo tem o lenço? O meu está aqui no bolso da minha. Deu calorzinho aqui, eu tirei a minha blusa. Quem não tem? Já passa para quem não tem. Passa 2, 3 para não demorar. E quem esqueceu vai ficar de joelho no milho, hein? Eu anotei na palma da minha mão para não esquecer. Ó, me esforcei. Trazer o lenço. Ah, não, aqui é o açúcar. Que o açúcar acabou, eu trouxe da minha casa. Trazer, mas embaixo está aqui, ó, lenço. Trazer o lenço. Deixa eu pegar no meu bolso aqui. Tá aqui, dona Lu, por favor, essa blusa aqui, guarda para mim. Cadê o bolso?
Ô lenço, vem cá, meu filho. Ah, falei que eu trouxe? Oxi. Pega o nardo, é um vidrinho azul, tá? Em cima da minha mesa, por favor. Eu vou ungir. Se você pegou o lenço hoje, você não escreveu ainda. Aí você vai escrever qual é o seu sonho. Vou mostrar o meu de longe para ninguém ver. Escreve atrás um sonho. Vamos por partes, tá? Até agora estava aí largado. Agora quer tudo de vez? Calma. Um por vez. Um por vez. Obrigada. Isso. Escreve depois, aí você coloca debaixo do seu travesseiro, na fronha, tá bom? Aí eu vou ungir com esse nardo, de noite quando subir aquele cheirinho gostoso, leve, você vai lembrar, Deus está trabalhando por mim, porque eu estou esperando nele. Amém, Jesus? Estou esperando ele, meu sonho vai se realizar para a glória de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Luiz vai soltar aquele louvor bonito que a gente programou, aí você vai vir aqui na frente, eu vou ungir o seu lenço, tá bom? Quem não trouxe, eu unjo a mão. Aí chega em casa, já vai direto no lenço lá, para não perder o cheirinho, tá bom? Em nome de Jesus. Mas domingo que vem faz igual eu, já anota na mão, para não esquecer. Tá bom? Pode soltar aí, Luiz. Vocês vêm por aqui, ó. Aí depois volta para o lugar e orando aquela batalha de fé espiritual em nome de Jesus. Vem por aqui, em nome de Jesus Cristo. Todo mundo por aqui. Isso. Nome de Jesus. Eu vou ungir você, eu ungi o lencinho. Quem não trouxe o lenço, eu unjo a mão, tá bom? Unge em nome de Jesus. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ó, deixa eu falar uma coisa, peraí. Deixa eu ajudar vocês, hein? Quem tá com lenço em casa, mas não escreveu nada ainda? Não escreveu nada, não? Então dá um lencinho para eles, daí traz o que vocês estão em casa, tá bom? Dá um lencinho para eles. Quem não escreveu nada, se já escreveu, já era. Vai louvando a Deus. Volta pro lugar e entra em batalha, hein? Em nome de Jesus. Me desanimar. Me desanimar. Em nome de Jesus Cristo. Perseguições pra me derrubar. Em nome de Mas o Jesus. Senhor me deu a direção, me mostrou a saída, Em nome de Jesus. me fez Em nome enxergar de Jesus. o teu Em nome de propósito, Jesus. Em nome de Jesus. o teu Em nome de imenso Jesus. amor, Em nome de o Jesus. teu Em cuidado. nome de Jesus. Pra Em ti nome de eu Jesus. tenho valor, Em nome de Jesus. não há Em nome nada de Jesus. nesse mundo Em nome de que Jesus. vai Em nome de Jesus. impedir os Em teus nome de Jesus. projetos em Em minha nome de vida Jesus. irão Em nome de se Jesus. cumprir. Em nome de Jesus. Eu Em creio. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aí, louve a Deus. Fecha os olhos. Ressuscita o meu sonho que um dia morreu. Não abro mão da minha herança, traz de volta o que é meu. Cumpre em mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus sonhos são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores. Vamos confiar nos sonhos deles para nós, nos sonhos dele para nós. Vamos confiar na palavra dele, que é a verdade. Ele quer que você cresça, ele quer que você realize esse sonho. Mas se prepare, entre em comunhão com ele hoje. Se levantam todo dia situações para você parar, para você desanimar. São decepções que vêm para te desanimar, para te desacreditar. Oh, Jesus, perseguições para me derrotar. Mas o Senhor, ele dá a direção e ele dá a saída, aleluia, e ele faz enxergar o propósito dele, aleluia, aleluia, o imenso amor dele. Presta atenção, essa canção é uma ministração de fé, o cuidado dele mesmo em dias difíceis. Para ele você tem valor, oh, aleluia. Não há nada nesse mundo
que vai impedir? Os teus projetos em minha Os teus vida projetos irão se em cumprir. minha Chama a existência agora, vida com ousadia, igreja, se com fé. cumprir. Hoje é dia de batalha Eu espiritual. Hoje é dia de batalha espiritual. Se você crê, profetize, Ressuscita cante os assim meus comigo. sonhos. Fala pra ele. Ressuscita o Fala meu pra ele. Não abro mão da minha herança. Traz de volta o que é meu, Traz de Senhor. volta o que é meu. Aleluia. Cumpre em mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Ressuscita. Ressuscita o meu sonho Que um dia morreu. Não abro mão da minha herança. Traz de volta o que é meu. Traz de volta o que é meu. Cumpre em mim os teus Cumpre em sonhos, mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus planos São maiores. são maiores que os meus. Adore ao Rei dos Reis. Adore aquele que realiza sonhos. Adore aquele que pode cumprir, concluir os sonhos dele na sua vida. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Chame a existência isso. Ressuscita o meu Ressuscita sonhos, meu Deus, nessa manhã. Ressuscita sonhos, meu Deus, nessa manhã. Sonhos que alguém já tinha desistido. Sonhos que alguém já tinha aberto mão. Ressuscita sonhos, meu Deus. Ressuscita sonhos, meu Deus, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Isso, volte a sonhar hoje. Volte a sonhar hoje. Volte a sonhar hoje. Decida no seu coração que nada vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Decida no seu coração que nada vai impedir os sonhos de Deus na sua vida. Volte a sonhar, meu irmão. Se uma frustração, se uma decepção, se uma mentira, uma calúnia destruir o seu sonho, Deus é poderoso para te levantar. Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Creia agora. Feche os seus olhos. Coloque o seu sonho diante de Deus. Coloque o seu sonho diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque esse sonho perto do peito assim agora. E feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu entro numa batalha de fé agora. Numa batalha espiritual contra o inferno. Contra o que está destruindo sonhos na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Satanás, você que trouxe uma decepção, uma frustração, você que trouxe um mal, que está destruindo o sonho, uma doença, que está destruindo os sonhos de Deus na vida dessa pessoa. Demônio que trouxe uma enfermidade que está destruindo os sonhos de Deus na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Você vai pegar essa doença agora e vai bater em retirada. Você vai pegar esse mal agora e vai sair. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Com um problema financeiro que veio e destruiu o sonho da casa própria, e destruiu o sonho da família, de fazer uma viagem que para muitos parece supérfluo, parece uma coisa simples, mas era um sonho de família que foi destruído. Alguém que pegou o que era dessa pessoa, alguém que roubou as economias dessa pessoa. Algo aconteceu, algo inesperado aconteceu e as economias desapareceram. Algo inesperado aconteceu e a empresa foi à falência. Algo inesperado aconteceu e a pessoa perdeu o emprego. Algo inesperado aconteceu e o marido foi embora, a esposa foi embora. Algo inesperado aconteceu e uma confusão veio na família. Em nome de Jesus Cristo, destruidor de sonhos, destruidor de sonhos, o tempo que está destruindo sonhos na vida desta pessoa, em o
nome de Jesus Cristo. Há muito tempo essa pessoa vem lutando, há muito tempo essa pessoa vem batalhando e parece que nada acontece. Eu me dirijo a você, demônio, que tem amarrado a vida dessa pessoa, que tem amarrado os passos dessa pessoa, que tem amarrado a vida dessa pessoa. Nada acontece, nada muda, nada melhora. Sai daí agora. Eu sei que é você, espírito das trevas. Solta a vida dessa pessoa, solta os sonhos desse pai, dessa mãe, desse casal que almeja filhos, em nome de Jesus Cristo. Solta o ventre dessa mulher, solta o útero dela, as trompas, sai do marido, em nome de Jesus Cristo. Esse sonho não vai ser impedido. Ore mesmo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todo embaraço, toda amarração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra do diabo, é um demônio que entrou no emocional dessa pessoa, ela não tem mais força para nada. Espírito da depressão está roubando sonhos na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Desânimo, sai daí agora. Tristeza, sai daí agora, fora, vai embora, sai, em nome de Jesus Cristo. Levanta esse lencinho para o céu. É o seu sonho que você escreveu aí? Se não escreveu ainda, está no seu coração. Apresenta a Deus. Pode declarar. Faça palavras de afirmação agora em Deus. Diga: eu vou viver esse sonho. Eu vou ver esse sonho se cumprindo. Eu vou ver esse sonho se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade. Isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare. Declare que você vai ver esse sonho se cumprindo. Declare que você vai ver esse sonho se cumprindo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vai declarando, fala esse sonho, fala qual é o sonho para Deus. Você pode falar, nem que seja baixinho aí, mas fala. Deus vai ouvir. Deus, esse é o meu sonho e eu vou viver. Esse é o meu sonho e eu vou viver, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Declare sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio e vou viver, e nada do inferno vai impedir, nenhum destruidor de sonhos vai me impedir de viver os sonhos de Deus para minha vida, para minha família, em o nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Tendo as mãos para cá, eu estou num propósito de fé de todo culto orar pelos projetos de vida. Afinal de contas, nós estamos na metade do ano. Quem fez o projeto de vida no começo do ano vai estar recebendo essas orações. Agora, quem não fez, depois eu vou passar para você fazer, ainda dá tempo. Passaram-se 6 meses, metade, temos mais 6 meses. Deus é poderoso para mudar essa história. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, eu fiz um voto de orar todos os cultos da igreja. Todos os cultos, os dias que tem 3, os dias que tem 2, os dias que tem 1. Todo dia de culto eu vou orar pelos projetos de vida com as pessoas que estiverem aqui na igreja. E eu coloco, meu Deus, cada projeto que foi feito no começo do ano está diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe. Que esses projetos que também contêm sonhos se realizem em nome de Jesus, todos para a glória do Senhor. O que está impedindo que caia por terra, que essa pessoa possa chegar, meu Deus, no final do ano e dizer: eu projetei isso na presença de Deus e Deus deu muito mais, porque a Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Deus abençoe. Obrigada, Lídia. E fica na fé agora, tá? Chegar em casa, ó, põe lá na fronha. Pegou o cheirinho aí? Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto desse cheirinho. Eu gosto desse cheirinho. Eu não gosto muito da mirra. A mirra eu acho mais forte. Mas é gostoso esse cheirinho aí. Coloca lá no travesseiro em nome de Jesus e vai vivendo os sonhos de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pessoal de casa, à noite tem jogo. Não, jogo não, tem culto.
À noite tem culto, pessoal de casa, e eu vou estar aqui na graça de Deus, tá bom? Quem deixou para vir à noite pode vir, porque eu estarei aqui em nome de Jesus Cristo, na graça e na bondade de Deus. E como esses dias eu até falei para minha menina, foi no dia, teve um dia aí do mês passado, a gente estava fazendo 30 horas de oração, né? Então teve um dia de jogo que foi 9 horas, e a nossa oração era das 10 às 11. Aí, e a Radassa, pular de copa, minha gente, vocês vê aquela menininha tranquila? Na hora que, vai, gol! Quem que é essa menina, né? O meu esposo fala, será quem puxou? E aí ela tava, a gente na oração, no quarto, e ela lá da sala. Falei, mãe, mas e na hora que fizer gol, eu vou poder gritar? Eu falei, grita gol daqui, que a gente grita glória de lá, né? E aí vai dar tudo certo. Mas assisti o jogo sozinha. Então, hoje à noite tem culto, tá? Às 18 horas, tem gente que não pode vir à noite. Então, não pode vir de manhã. Então, vem à noite. Eu vou estar aqui no nome de Jesus, tá bom? Agora, amanhã tem intercessão. Quarta-feira é dia de orar pela família. Na quarta-feira, eu entreguei aqui uma fita vermelha, na fé de Raabe, pessoal. Os espias pediram para ela, amarra essa fita vermelha. Quando vier a destruição para Jericó, nós vamos salvar você e todo mundo estiver dentro da sua casa. Quando os espias chegaram, avistaram a fita vermelha na casa lá, salvou toda a casa de Raabe. O restante foi tudo destruído. Então, eu estou pedindo para as pessoas levarem essa fita vermelha o mês todo de julho, amarrar na janela, na porta, e toda vez que olhar para ela, lembrar, toda a minha casa será salva da destruição no nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira tem 8, 14 e 19h30 em nome de Jesus Cristo, e vai ser bênção. Durante o culto, o Luiz sempre coloca aí as informações da igreja, contas para você ajudar, para você enviar a sua oferta, o seu dízimo, e não é para fazer uma boa ação pela igreja, não. Isso aí é para abençoar a nossa vida, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Planta a sua oferta, devolva o seu dízimo. Pastor, eu não tenho sido fiel, então passe a ser. Eu nunca fui, comece agora. Não estou sendo ultimamente, já fui, volta a ser, porque Deus vai abençoar em nome de Jesus. O casal lá, mesmo passando aquela luta, sempre fiel a Deus no dízimo e na oferta, e em outras coisas que podiam ajudar também, e Deus os ajudou bastante. Tem gente que só vê o crescimento da pessoa, não vê o que a pessoa fez durante aquele processo, é o que eu estou falando aqui. Então veja, você está num processo difícil, eu sempre falo, não é a quantidade, é a qualidade. Eu posso ofertar com pouco, mas posso. Estou plantando, o dia que eu puder com muito, eu vou fazer com muito no nome de Jesus, tá bom? Aí você pode enviar a sua oferta pelo Pix que está aí, que é o e-mail da igreja. O meu celular aparece para você enviar o comprovante, né, da sua oferta, para você poder ajudar a igreja aqui de Tapetininga, porque esse Pix é de todas as igrejas da graça, tá bom? Manda lá em nome de Jesus. Aí o celular você pode mandar mensagem também pedindo oração, pedindo para receber o pão nosso e até pedindo uma visita, porque nós temos uma equipe aqui de fé preparada para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na graça, na paz e até a próxima. Deus abençoe. Cumpre em mim os teus planos, que o Senhor prometeu, pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Ressuscita o meu sonho.